Pode se sentar. Obrigada, Ministério de Música. Aleluia. Bom dia mais uma vez. Hoje eu estou jogando nas 11. Como você vê. Aleluia. Deus é bom. Amém, irmãos? Eu tenho uma palavra para dividir com você essa manhã. E estou com grandes expectativas. Eu sempre tenho, né? Grandes expectativas para compartilhar a palavra do Senhor. Mas antes, deixa eu falar algo para você. Nós, ontem, né, o nosso pastor e eu fizemos uma reunião onde nós já estávamos orando a respeito do nosso ano, já temos muitas coisas no nosso coração para esse ano. E ontem nós, entre muitas coisas, né, que nós conversamos, que nós alinhamos, dia 15 de fevereiro nós vamos ter a nossa reunião de cooperadores aqui na igreja, a nossa primeira reunião do ano, onde nós vamos estar passando o calendário, né, para vocês, e vocês vão tomar ciência também dos temas que nós vamos trabalhar esse ano na igreja, nas nossas doutrina em foco. Um dos temas, e aí não é o que eu vou estar ministrando para você essa manhã, mas eu tive o desejo no meu coração, enquanto nós estávamos aqui no louvor, de falar isso para você como igreja, porque você já pode, quem sabe, começar a meditar a respeito, você já pode, quem sabe, buscar um livro, né, para poder você meditar a respeito disso. Quem sabe você pode também como eu vou dizer, se condicionar de uma outra maneira, né, até lá. Amém? Então eu vou te dar um spoiler para poder você se adiantar, se você assim desejar. Um dos temas que nós vamos trabalhar é vida de louvor. Mas vida de louvor totalmente voltado para a adoração na igreja. E o que nós temos percebido, nós temos visto, nós não sabemos adorar. Nós não sabemos usufruir do momento de louvor e adoração. Muitos ficam com a mão no bolso, outros ficam com o braço cruzado, outros ficam bocejando, outros ficam olhando para nós, para o time de música, como se nós fôssemos a nossa responsabilidade somente adorar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, e a Juliana, muitas vezes, inúmeras vezes, ela, não sei se você já reparou, mas ela fala isso, e eu vou ser muito sincera com você, por que ela fala isso? Porque nós, como time de Ministério de Música, muitas vezes sofremos uma baita resistência da igreja. Muitas vezes a gente ora, a gente se prepara, e quando a gente começa a ministrar música na igreja, é como se nós estivéssemos lançando o louvor numa pedra de gelo e ela batesse e voltasse para nós. Por quê? Porque nós, como igreja, nós não sabemos usufruir do momento de ministração de música. Em muitos lugares, o momento de ministração de música não passa de um mero show. De algo que é só para compor o culto. Mas deixa eu dizer uma coisa, a Juju fala muito sobre isso nas ministrações de música dela. Existe poder que é disponível no louvor. O irmão Reagan, ele tem um livro chamado O Poder do Louvor, que existe no louvor. Salvo engano, o livro é basicamente esse o título. Existe poder. Existe um poder tão extraordinário na hora da ministração de música, tão extraordinário. E tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, é tão sério, e pode tocar a sua vida de uma forma tão extraordinária, que o irmão Reagan não levava qualquer músico com ele. O irmão Reagan, ele não saiu dos Estados Unidos. Ele viajou de costa a costa dos Estados Unidos e ele levava um time de adoração com ele. E muitas vezes, quando ele estava pregando a palavra, ele estava ministrando a palavra, e ele chamava o time de adoração para estar com ele, se eles tocassem a música errada, ele mandava todo mundo descer. Por quê? Porque ele dizia para o time de adoração dele que eles deveriam saber qual música cantar no retorno da palavra. Não era o irmão Reagan que tinha que falar para eles, mas eles deveriam saber. Por quê? Porque a música, ela é ungida. Irmãos, deixa eu falar, Hollywood não nasceu no céu, mas a música sim.
Muitas vezes pessoas, naquele confronto, devo ou não ouvir música secular? E a minha professora de vida de louvor no Rema, há anos atrás, falou o seguinte: porque as pessoas falam, muitas pessoas falam assim: mas você não assiste filme? Qual é a diferença do filme para a música? Existe muita diferença do filme para a música. Muita diferença, irmãos, do filme para a música. Obviamente, nós não vamos nos expor a qualquer filme, mas existe muita diferença do filme para a música. E a minha professora de vida de louvor no Rema, ela nos ensinou: Hollywood não nasceu no céu, mas a música sim. A música foi feita, irmãos, pelo próprio Deus. Os instrumentos musicais, eles foram feitos pelo próprio Deus. Então, existe um poder no louvor, e me incomoda demais ver pessoas com a mão no bolso. Me incomoda demais, irmãos, ver pessoas com o braço cruzado, porque a sua expressão corporal revela se você está aqui ou não. A sua expressão corporal revela se você está envolvido com o que está sendo feito ou não. A sua expressão corporal revela. Amém? Então, nós estamos nos preparando, e nós já temos esse tema, não sabemos qual vai ser a primeira doutrina em foco, mas nós vamos ter um doutrina em foco na igreja, nos ensinando a adorar, porque nós não sabemos adorar como convém. E eu vou dizer uma coisa para você: muitas coisas poderiam já ter sido destravadas na sua vida se você soubesse adorar. Muitas coisas, irmãos, Paulo e Silas foram soltos por causa da adoração. Muitas coisas na sua vida, no ambiente de unção coletiva, já poderiam ter sido resolvidas, já poderiam ter sido destravadas, muitas curas já poderiam ter acontecido na sua vida. Eu vim de um ministério de música, onde pessoas foram curadas de câncer, enquanto nós adorávamos, enquanto nós cantávamos. Eu vim de um ministério de música, onde não teve várias vezes, inúmeras vezes, não teve palavra. Porque quando o time de adoração estava adorando, o próprio pastor da igreja, muitas vezes pegou o microfone e ele falava: eu não tenho autorização do Espírito para poder parar e interromper o que eles estão fazendo. A unção hoje está com eles. E Deus se movendo de forma extraordinária. Então, irmãos, entristece muito meu coração ver a indiferença de alguns, enquanto o time de adoração está aqui. Amém? Então é só para poder você refletir. Meu Deus do céu, já começou o ano mesmo, entendeu? Já começou o ano, eu puxando sua orelha mesmo, porque você já sabe, como o nosso pastor falou no culto da virada, você já me conhece, irmãos, eu sou assim mesmo. Tá entendendo? Então, eu também sou assim mesmo. A gente já até tentou, sendo bem sincero com você, já tentamos mudar, já tentamos pegar outras vias, mas nós temos aprendido que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, e o melhor lugar para se estar é num lugar onde você possui identidade. Essa é a minha identidade, essa é a nossa identidade como igreja. E há um propósito para a nossa identidade ser assim nesse tempo. Amém? Então, guarde isso no seu coração. E pense nisso que eu te falei logo agora no início, porque você pode mudar o seu comportamento daqui até o Doutrina em Foco. E você não ficar tão constrangido sobre as coisas que a gente vai conversar lá na frente. Por quê? Porque você já se soltou, porque você já começou, sabe, a entender. Existe poder na adoração. Eles são ministros de música. Nós não somos um grupo de louvor, nós não somos uma bandinha, nós somos ministros de música. E a música, ela atrai o céu para a terra. A música destrava. Eu já vivi isso inúmeras vezes. Nós vivemos isso nos nossos ensaios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem ensaios nossos que são muito, infinitamente melhores do que a ministração nos cultos ordinários. Não é, time? Onde a gente fica aqui, ó. Por quê? Porque nós entendemos o poder que existe no louvor. Ensaio, irmãos. Então, a gente tem que parar para pensar. Como que nós estamos nos comportando num ambiente de louvor e adoração? Não é um momento para a gente poder somente compor um culto. Nós não somos animadores de plateia. Nós somos ministros de adoração. Nós somos ministros de música. E eu sempre falo para eles, a nossa vida, ela tem que refletir Cristo da mesma maneira que a vida do ministro da palavra.
Nós temos que ter uma boa reputação, uma boa vida de entrega, de renúncia, de devoção, devocional. Por quê? Porque nós somos ministros de música e nós entendemos que enquanto nós estamos aqui, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão se movendo. Amém, irmãos? Então, o Ministério de Música, ele está dentro do Ministério de Socorros. Ele está aqui para socorrer a igreja nas suas necessidades. Ele é aquele ministério que ele vai preparar o caminho para que a palavra seja semeada. Então, existe muito poder no louvor. E deixa eu te falar, alguns aqui não estão usufruindo disso. Porque você não tem conhecimento disso, mas você vai passar a ter. Porque nós vamos ensinar a igreja. E nós vamos usufruir de tempos de adoração como nunca antes. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo e vamos começar então a palavra de hoje, lá em João. João 8, Evangelho de João 8, 36. Deus, ele tem colocado algumas palavras, algumas coisas no meu coração, e eu tenho, desde alguns dias, venho orando, pedindo a Deus mesmo sabedoria para conseguir transmitir para você, né, a mensagem hoje, de modo que você consiga compreender, né, aquilo que eu percebo no meu coração que é a mensagem, que é a vontade de Deus para nós essa manhã. Amém? Então, eu peço a você bastante atenção. Na minha mente aqui, enquanto eu colocava os versículos que o Senhor ia trazendo no meu espírito, parece que está tudo meio que bagunçado, sabe? Não sei se você já teve essa sensação. E parece que são duas ministrações em uma. Mas aí eu fiquei relaxada, porque no culto da virada, o nosso pastor pregou duas ministrações, foi, Cássia? Então ele pregou a primeira parte, então vamos agora para a segunda parte. Então eu falei, ufa, então isso existe. Brincando, gente. Mas assim, então eu quero ser muito fiel, né, àquilo que o Senhor tem trazido como mensagem no meu coração para dividir com a igreja essa manhã. E peço que você me ajude, amém? Com a sua atenção, amém, irmãos? Então, a Bíblia vai dizer, em João 8,36, Jesus, né, ele vai dizer, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vamos ler bastante coisa aqui, eu separei bastante versículos, né? Mas o versículo que mais pulsou no meu coração esses últimos dias foi João 8,36. E enquanto esse versículo vinha ao meu espírito, o Senhor conversava comigo, o Senhor falava ao meu coração que esse ano é um ano de liberdade para a igreja. Esse ano é um ano da igreja viver uma liberdade, é um ano da igreja usufruir de uma liberdade. É o ano da igreja, ela usufruir mesmo. Não tem outra palavra, mas nós usufruirmos da liberdade que já foi conquistada para nós. Sabe, queridos, eu olho ao meu redor, vejo na minha própria vida, converso com muitas pessoas, ouço muitas pessoas, e eu vejo que nós, muitas vezes, não estamos desfrutando 100% da liberdade conquistada. Muitas vezes nós não desfrutamos de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Nós temos uma herança, nós possuímos uma herança. Recentemente, na última quinta, se eu não me engano, do ano, eu ministrei sobre autoridade. E forte veio no meu coração que nós, igreja, nós estamos muito tímidos. Nós não estamos usando, nós não estamos sacando, nós não estamos usufruindo da autoridade conquistada para nós. Estamos muito tímidos, estamos muitas vezes muito passivos. Muitas vezes nós olhamos coisas chegam até a nossa vida, bombardeios chegam até a nossa casa, a nossa vida, e muitas vezes, irmãos, a nossa reação é de passividade. Muitas vezes a nossa reação não é de ataque, não é de levantar o escudo da fé,
não é de nos defender daquilo através da palavra e através da autoridade que foi delegada a nós. Então, são coisas que o Senhor, Ele tem trazido ao meu coração, e uma informação que já chegou para mim é que esse ano é um ano onde nós devemos estar atento às bases. Então, eu já comecei a separar os meus livros do irmão Reagan para lê-los todos novamente. Fundamentos da fé, oração que prevalece, como ser guiado pelo Espírito, o nome de Jesus. Amém? Nós precisamos, irmãos, o escritor aos Hebreus, eu gosto muito, desse versículo, ele fala que por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então, durante muito tempo, eu fiquei meditando sobre esse versículo de Hebreus e eu parei e pensei, bom, se ele dá essa instrução, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Algumas versões ela traz mais firmeza ainda. As verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos, porque existe, irmãos, uma possibilidade de nós nos desviarmos. Existe uma possibilidade de nós começarmos a nos afastar da verdade. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala, olha, por essa razão importa que você se apegue com mais firmeza às verdades que você tem ouvido, para que você não se desvie dela. Então, uma verdade absoluta é, eu tenho autoridade, você tem autoridade, nós possuímos autoridade, ponto final, irmãos. E nós precisamos, irmãos, usar essa autoridade. Nós precisamos sacar essa autoridade e não, irmãos, ficarmos de uma forma passiva. Da mesma forma, é a liberdade. Irmãos, eu não sou perfeita, você sabe disso. E eu não prego perfeição. Eu não escondo quem eu sou. As minhas chatices eu não escondo. As minhas coisinhas eu não escondo. Você está entendendo? Não escondo, não tenho intenção nenhuma de vir aqui passar uma de perfeita para vocês, não tenho. Mas sabe, irmãos, uma coisa que me incomoda muito é quando as pessoas elas começam a dizer que são dependentes de qualquer outra coisa que não seja Jesus. O café virou o Deus de pessoas. Eu vou repetir, o café virou o Deus de pessoas. A Coca-Cola virou o Deus de pessoas. Tantas coisas se tornaram o Deus de pessoas. Por quê? Porque se você não vive sem, virou o seu Deus. Pessoas têm idolatrado coisas. Pessoas têm idolatrado pessoas. Pessoas têm idolatrado substâncias. Agora eu te pergunto, uma pessoa que diz que não consegue viver sem café, qual é a diferença dessa pessoa para um drogado? Qual é a diferença dessa pessoa para um dependente químico? Só muda a droga, irmãos. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre, eu não sou dependente de nada. Eu não sou dependente de nada. Você não é dependente de nada. Você não é dependente da preguiça, você não é dependente do cansaço, você não é dependente do café, você não é dependente das suas emoções. Você não é dependente de pessoas, você deve ser dependente de Jesus. Ele morreu por você. E a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma verdade absoluta. Então, deixa eu te dizer, me incomoda muito as desculpas. Ah, eu faço isso por causa disso. Ah, eu sou assim por causa disso aqui. Ah, acontece isso por conta daquilo outro. Desculpas e mais desculpas e mais desculpas, irmãos. Só que você é livre. Até mesmo das desculpas. Você só vive uma vida, irmãos, de desculpa se você quiser. Você só vive uma vida abaixo, inferior, à vida conquistada por Jesus, pelo Cordeiro naquele Calvário, se você quiser, se eu quiser.
Eu vou repetir, eu não sou dependente de nada, você não é dependente de nada. Comece a fazer testes com o seu corpo. Comece a esmurrar a sua carne. Comece a ficar intencionalmente, propositalmente, sem aquilo que você diz que é dependente. Comece a desintoxicar o seu organismo de substância que não seja Jesus, que não seja a palavra. Irmãos, sabe por que isso me incomoda muito? Sabe por que isso me fere muito? Porque quando alguém diz que é dependente de um café, quando alguém diz que é dependente de uma Coca-Cola, quando alguém diz que é dependente disso, daquilo outro, sabe o que essa pessoa está fazendo? Está dizendo para o Cristo, o seu sacrifício não serviu de nada. O seu sacrifício não valeu de nada. O seu sacrifício não é suficiente. O seu sacrifício não é poderoso o suficiente. Você não é poderoso o suficiente. Mais poderoso do que você, Jesus, é o café. Mais poderoso do que você, Jesus, é o pratão de comida que eu como. Mais poderoso do que você, Jesus, são os meus descontroles, são os meus destemperos, quando eu estou diante de uma mesa. Não consigo me controlar diante de uma mesa, como tudo, até o prato se deixarem. Não consigo me controlar, não consigo jejuar, não consigo isso, não consigo aquilo. Irmãos, como não consegue? Então a palavra de Deus não é suficiente para você. Essa é a verdade, você gostando ou não. Essa é a verdade. Então, o sacrifício de Jesus. Não consigo dominar os meus impulsos sexuais. Se você não consegue dominar os seus impulsos sexuais, é porque Jesus não basta para você. Jesus não é suficiente para você. Se você vive uma vida de pecado sexualmente falando, é porque Jesus não basta para você. Essa é a verdade. Nua e crua. E não há o que se acrescentar e não há o que se tirar, irmãos. E o meu incômodo, ele é um incômodo genuíno do Espírito. Porque esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, ele fere o Espírito de Deus. Irmãos, existem pessoas que elas se preocupam com tantas coisas. Existem pessoas que elas vivem uma vida para agradar o outro. Você já reparou? Você conhece pessoas assim? Pessoas que vivem uma vida para agradar o próximo. E nessa de agradar o próximo, ela não se importa de desagradar a Deus. Existem pessoas que preferem agradar o próximo, desagradando a Deus. Por quê? Porque o próximo está do meu lado. Porque o próximo está ali comigo. Porque eu sou dependente. Quantas pessoas dependentes de outras dentro das igrejas e chamam essa dependência de amizade? Quantas mentiras, irmãos, quantos enganos entrou dentro da igreja, impedindo que o povo de Deus viva a liberdade que foi conquistada para elas com disfarces. Eu sou dependente de um amigo, de uma amiga, do pai, da mãe, disso, daquilo. Não, mas eu chamo de amizade. Não, eu sou muito amiga de fulana. Eu sou muito amigo de Beltrano. Não, mas é meu pai, é minha mãe. Mentira, é dependência emocional que você tem dessa pessoa. Experimenta ficar sem falar com essa pessoa durante 1 mês, se você consegue. Acorda desesperado, quer saber onde está, por que não ligou. Relacionamentos tóxicos dentro da igreja. Dependências emocionais disfarçadas de amizade. É muito duro, não é, irmãos? Eu sei que é, mas alguém tem que falar. Alguém precisa falar para abrir os olhos da igreja, para a igreja viver a verdadeira liberdade. Então se você está numa reunião, se você está num evento, e a pessoa não veio, você fica desesperada. Se você sabe que a pessoa não vai, você também não vai. Por que você não vai? Porque você é dependente. Isso não é amizade. Isso é dependência. Isso é uma relação tóxica. Você está fazendo da sua amiga, do seu amigo, do seu parente, seja lá quem for, do seu namorado, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa, seja lá quem for, você está fazendo dessa pessoa o seu Deus.
Você está fazendo dela o seu Deus, o seu ídolo. Mas a Bíblia está dizendo, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sei você, eu quero viver a liberdade que Jesus conquistou para mim. Eu não quero ter os meus pés, irmãos, amarrados por nada. Eu não quero ter a minha vida amarrada por nada. Eu não quero, irmãos, ser dependente de mais nada a não ser dele. Ele me completa, ele é pleno em mim, eu sou plena nele. Ele é o suficiente para mim, ele basta. Todas as outras coisas são acréscimos que ele me deu. Ele basta, só ele basta. Se eu não tivesse mais nada, se eu não tivesse mais ninguém, se eu só tivesse ele, ele basta. Se eu não tivesse uma família, se eu não tivesse um marido, se eu não tivesse uma filha, se eu tivesse só ele bastaria para mim. Ele basta, ele é o suficiente. Eu não preciso, irmãos, me masturbar de madrugada para poder me sentir bem. Eu não preciso andar em pecado para me sentir bem. Eu não preciso viver dependente de nenhuma substância, nada, para me sentir bem. Porque ele é suficiente. As minhas madrugadas são com ele. As minhas madrugadas não precisa ser vendo pornografia. As minhas madrugadas não precisa ver vendo coisas inconvenientes, fazendo coisas inconvenientes para satisfazer a minha carne, que na Bíblia é chamada de templo do Espírito Santo. Por quê? Porque eu posso nas minhas madrugadas ser dele e ele meu. Me sentir satisfeita nele, sentir prazer nele. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Um outro versículo. Você não precisa abrir porque vocês estão um pouco assustados. Então fica aí, assustado mesmo desse jeito. Eu sei que existem coisas que a gente toca. Falou sobre masturbação? Pois é, né? Será por quê que a gente fala? Falou sobre pornografia? Pois é. Por que será que a gente fala? Por que será, né? Que o Espírito de Deus inspira a gente para falar essas coisas, né, irmãos? Então a gente fica muitas vezes assim, sabe, irmãos? Não devemos ficar assim. Esse é o lugar para a gente tratar essas coisas. A igreja é o lugar para a gente tratar sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque nesse... meu Deus, que coisa que não se deve falar isso dentro da igreja. Não se deve falar isso dentro da igreja. Eu assisti um podcast do Alessandro Vilas Boas. Vou falar porque está livre mesmo. Quem quiser assistir, pode assistir. Ele falando que ele não sabia que masturbação era pecado. Por quê? Porque na igreja que ele estava não ensinavam isso para ele. Sabe? E ele se masturbando e ministrando música na igreja. Durante muito tempo. Sabe quando ele foi descobrir que masturbação é pecado? Quando ele foi num retiro numa outra igreja. Ele e os jovens da igreja que ele era, foi num retiro numa outra igreja. Chegando numa outra igreja, o ministro da outra igreja, tratando coisas para os jovens, falou que masturbação é pecado. E ele ficou horrorizado, escandalizado. Ele, eu estou pecando esse tempo todo. Por quê? Porque não era tratado dentro da igreja dele. Aí a gente pensa, por favor, né, criatura? Como que você não sabe que isso é pecado? Pois é, gente, não sabia. Legitimamente, ele falou naquele podcast que ele não sabia. Ele dormia com a namorada dele. E era do louvor. Você está entendendo? Mas por quê? Porque não era tratado na igreja dele. Na igreja dele, ninguém dizia que fazer sexo antes do casamento é pecado. Na igreja dele, ninguém dizia que masturbação é pecado. E aí, ele foi descobrir isso lá, porque ele achava super normal, porque ele veio de um mundão. Ele veio dessa pegada. Então, ele achava que estava tudo certo, estava tudo bem. Mas não está tudo bem, é pecado. E Deus reprova esse tipo de coisa. E isso tem que ser ensinado dentro da igreja. Amém, irmãos? Gálatas 5:1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes
e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha que interessante que o apóstolo Paulo fala. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou, e não vos submetais. Olha, você que se submete, sou eu que me submeto. Irmãos, somos nós que nos colocamos no lugar de escravidão, porque como nós ouvimos aqui algumas vezes o Douglas ministrando, a porta já está aberta. A porta da cela já está aberta, você fica dentro da cela se você quiser. Tem um monte de gente encarcerada sendo livre. Um monte de gente encarcerada sendo que são livres. E essa palavra, irmãos, ela não está vindo na manhã de hoje, no nosso primeiro culto do ano, com a intenção de condenar você. Mas com a intenção de trazer para você uma substância para que você viva a verdadeira liberdade que Cristo conquistou para você. Infelizmente, eu falo para o meu marido, amor, infelizmente, existem pessoas que vão pagar para ver. Infelizmente, que não seja você. Infelizmente, vão existir pessoas, irmãos, que vão pagar para ver. Elas vão pagar para ver. Elas vão até o final do pecado, elas vão até o final da rota do pecado, elas vão pagar para ver. Quando chegar lá no final, naquele dia, naquele momento, que não vai ter mais como voltar, que não vai ter como mais reverter a situação, que a vida vai estar toda desgracenta, elas vão olhar e falar, bem que lá na igreja, aquela insuportável da esposa do pastor falava. Bem que lá na igreja, aquele pastor gordinho falava. Bem que lá na igreja, os ministros avisavam. Mas eu quis pagar para ver. Por quê? Porque a idolatria da sua carne está muito maior do que o seu amor por Cristo. Eu vou repetir, porque a idolatria à sua carne, a idolatria aos prazeres da sua carne, ela excede o seu amor por Cristo. Você ama mais os prazeres carnais do que Cristo. Não é forte? Mas é verdade. Estou falando alguma mentira? Não. Porque muitas vezes os nossos prazeres, aquilo que nós fazemos, os nossos achismos, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de falar, o nosso jeito da vida inteira. Eu nasci assim, eu sempre fui assim e vou continuar assim. Nada vai me mudar, nada vai mudar meu pensamento, nada vai mudar quem eu sou. Isso é você idolatrando você mesmo, um ser todo torto. Um ser carnal. Um ser longe do que é aquilo que a Bíblia diz que é para você ser. E aí, infelizmente, alguns vão pagar para ver. Mas a palavra está sendo ministrada. O ensino está sendo ministrado. Irmão, se é do jeito que você gosta ou não, se é do jeito que eu gosto ou não, não importa. O importante é que está sendo pregado. O importante é que está sendo ministrado. Se é por alguém que você gosta ou não, não importa. O que importa é que está sendo pregado. Fica com a palavra. Fica com o ensino da palavra. Porque independente se eu gosto de fulano, beltrano, ciclano ou não, é a palavra que está pregando, pura, genuína, simples, dê graças a Deus, porque por aí o que estão pregando, sabe o que é? Animação de plateia. Animação de auditório. E alguns que já estão nisso há muitos e muitos e muitos anos, já estão se arrebentando. Já estão retrocedendo na fé, já estão caindo em escândalo, já estão se arrebentando. Sabe por quê? Porque vida consistente só se tem na palavra genuína. Vida consistente só se tem na palavra genuína, naquilo que inventam, naquilo que fazem, nas estratégias que inventam para encher a igreja, para isso, para aquilo outro. E isso é só barulho. Lata vazia. Uma hora as pessoas vão ficar fartas disso e elas vão se desviar. E quando pessoas que vivem nesses meios se desviam, elas chutam o pau da barraca e vão para o fundo do poço. Você já reparou? Tanto que você olha pessoas que lá no passado estava pregando, estava adorando, estava fazendo, acontecendo, estava na igreja servindo.
Passam anos, você olha a pessoa se drogando, se prostituindo, você olha a pessoa mentindo, roubando, alguns presos em cadeias, outros bebendo, se agarrando com homem, com mulher, sei lá, com mais o quê. Na rua, você passa e fala: aquele era a pessoa que pregava para mim? Aquela era a ministra de louvor? Por quê? Porque em lugares onde a palavra genuína de Jesus, a doutrina santa, a sã doutrina, ela não é pregada, ela não é preservada, esse é o caminho das pessoas. Por quê? Porque o que está sendo tocado na vida das pessoas não é o espírito, é a alma. E eu não sou uma alma, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Amém, irmãos? Então, aqui no Verbo Osasco, a gente não está aqui para tocar na sua alma. A gente está aqui para tocar no seu espírito e anunciar para você que os dias são maus. Anunciar para você que o rei está voltando. Anunciar para você que o calendário profético está se fechando, está se cumprindo. Para anunciar para você que em breve, ao ressoar da trombeta, ele vai vir num piscar de olhos. E você vai entregar o que para ele? As suas desculpas? Não. Não. Você vai entregar o seu melhor para ele. E você vai ouvir: vinde bendito de meu Pai. Entra no gozo do seu descanso. Você vai ouvir o quê? Servo bom e fiel. Amém. Por quê? Porque a palavra está entrando e o seu coração não é um coração endurecido, o seu coração não é um coração enrijecido, o seu coração é um coração que acolhe a palavra. Amém, irmãos? Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei. Sabe, queridos, permanecer não é uma tarefa fácil. Permanecer não é uma tarefa fácil. Permanecer em santidade não é fácil. Permanecer num voto que você fez ao Senhor. Aí, jovens, e os votos? E os votos? Não é uma tarefa fácil. Permanecer, fazendo algo constante, não é fácil. Agora, não diz que é impossível. Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que não é fácil. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Eu preciso me esforçar. Você precisa se esforçar. Amém? Então, permanecer não é um lugar facinho de nós estarmos. A gente começa, como o nosso pastor falou, começa muito bem na primeira semana, na segunda semana, daqui a pouco está tudo destrambelhado. Por quê? Porque nós nos distraímos e vamos atrás das distrações. E eu peguei, entre muitas coisas que o nosso pastor falou, no culto da virada, eu peguei uma frase que ele falou, que aquilo entrou dentro de mim como uma flecha. Ele falou assim: meu Deus do céu, como a igreja nesses dias está menina. Acredita em todo mundo. Se envolve com todo mundo. Abre a porta da sua casa para qualquer um entrar. Isso é meninice, irmãos. Com qual desculpa? Ah, Michela, nós somos irmãos, nós somos do amor. O amor, irmãos, ele não é O amor, ele não é uma porta para que você ande em imprudência. Você tem que ser prudente. Prudente com quem você se envolve, prudente com quem você está entregando o seu coração, prudente com quem você está dividindo, compartilhando coisas da sua vida. Você precisa ser prudente. E isso não é falta de amor, isso é prudência. E Jesus fala para nós sermos prudentes. Mas a gente, vive uma vida como se fosse conto de fada. A gente vive uma vida como se todo mundo que se diz crente fosse de verdade. E aí a gente já começa a confiar nas pessoas. A gente já começa a entregar segredos nossos para as pessoas. A gente já começa a dividir coisas nossas com as pessoas. Nós precisamos andar em prudência. Vigiar, guardar a nossa casa, guardar a nossa vida. Disso depende, meu irmão, a sua saúde espiritual. Mas ainda assim, tem gente que vai pagar para ver. Escuta o que eu estou te falando. Tem gente que vai pagar para ver.
Um outro versículo, 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sabe, irmãos, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Projeta para mim, por favor, 1 Coríntios 6, Lolo, 19. E aí eu quero fazer um link aqui. Misturar dois assuntos aqui dentro disso, e eu creio que nós seremos edificados. 1 Coríntios 6, 19, diz assim, nós vamos ler o 19 e o 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Na NVT, na nova versão transformadora, esses dois versículos são assim, vem assim: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Todos nós sabemos que o contexto que Paulo está trazendo esses versículos é sobre imoralidade sexual. Não é verdade? Todos nós sabemos disso. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Mas o contexto é sobre... Obrigada, minha querida. O contexto é sobre imoralidade sexual. Pessoas fazendo sexo com quem não é casado com ela, com quem não é seu marido, com quem não é sua esposa. Pessoas praticando toda sorte, todo tipo de atos sexuais. Então, o contexto é esse. Mas, eu quero, não tirando do contexto aqui, mas eu quero trazer para você algo. Nós acabamos de ler. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Então, deixa eu te falar. Deus habita em nós. Amém? Deus habita em nós. Nós somos casa de Deus. Nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós. Nós acabamos de ler: acaso não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo? Que vocês são a habitação do Espírito Santo? Deixa eu te dizer, onde o Espírito habita, tem que haver liberdade. Então, irmãos, se eu sou templo, se eu sou casa de Deus, se o Espírito Santo habita no meu corpo, dentro do meu corpo, se o meu corpo é a casa onde o Espírito de Deus habita, tem que haver liberdade. A liberdade, ela não pode ser apenas no Espírito. A liberdade, ela precisa me tocar como um todo. A liberdade precisa tocar o meu corpo, a minha mente e o meu espírito. Por quê? Porque corpo, alma e espírito faz parte da composição do ser humano. Então, onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. O meu corpo é livre. Eu não preciso ceder a todos os impulsos do meu corpo. Por quê? Porque o meu corpo é livre. Porque onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. E esse ceder aos impulsos, você pode trazer para o universo que você esteja enfrentando hoje. Eu não preciso ceder aos impulsos do meu corpo, às vontades, os desejos da minha carne, no que diz respeito à comida, no que diz respeito à preguiça, no que diz respeito a tudo, irmãos. A gente aqui não está falando apenas de imoralidade sexual, mas nós estamos falando, irmãos, sobre eu e você desfrutarmos essa liberdade em todos os âmbitos e em todas as áreas do nosso corpo. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. A minha mente é livre. Eu não sou dependente de nada. Eu não sou dependente de pessoas, como eu estava falando anteriormente.
Não sou dependente de pessoas. Experimenta esquecer um pouco quem você não para de falar, de quem você não para de falar. Experimenta dar um break, um pouco, na amizade descontrolada que você tem com pessoas. Que você diz que é amor, que é amizade, mas que nada mais é do que dependência emocional. Experimenta. Experimenta fazer um retiro com você mesmo, onde só Jesus vai estar presente. Experimenta. Irmãos, são nesses experimentos que nós vemos o quanto nós estamos ainda amarrados em certas coisas e não estamos desfrutando da maneira plena a liberdade que foi conquistada para nós. Você está comigo? Romanos 12, 1 e 2, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo fala para nós apresentarmos a Deus o nosso corpo. Ele fala para nós apresentarmos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo. Paulo também, em 1 Coríntios, se eu não me engano, 9:27, se eu não me engano, Paulo fala que ele esmurra o corpo dele, reduz o corpo dele à escravidão, para que ele, ministrando a outras pessoas, para que ele, diante de outras pessoas, não venha a ser desqualificado. Mas então ele reconhecia que ele não era a mente dele, ele reconhecia que ele não era o corpo dele, ele reconhecia que ele era o espírito que habita num corpo e que possui uma mente. Então ele falava: mas eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, para que quando eu for pregar, para pregando a muitos, não venha a ser o mesmo desqualificado. Sabe o que isso significa? Para que eu não fique pregando aquilo que eu não vivo. É isso que ele está falando. O que é você ser desqualificado? É você vir aqui pregar sobre família e você ser um ogro dentro da sua casa. É você vir aqui ensinar como que os homens da igreja devem tratar a sua esposa e você ser um cão chupando manga com ela em casa. Isso é hipocrisia. Isso é você ser desqualificado. Porque é você não viver aquilo que você está ensinando. É você não viver aquilo que você está pregando. Você está entendendo, irmãos? O evangelho não é brincadeira, o evangelho é coisa séria. Amém? E aí, voltando para cá. O apóstolo Paulo aqui em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Olha, rogo-vos. É tipo assim, pelo amor de Deus, gente, apresentem o corpo de vocês. Por favor, pelo amor de Deus, apresente o corpo de vocês a Deus como um sacrifício vivo. Estejam dispostos a mortificar a sua carne. Estejam dispostos, sabe por quê? Porque não existe você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem mortificar a sua carne. Não vai. Não vai. Não sou eu que quero, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Todo mundo, irmãos, quer ser feliz. Todo mundo quer ser pleno. Todo mundo quer obter sucesso. É ou não é verdade? Se qualquer pessoa que disser para mim que não quer ser feliz, que não quer obter sucesso, que não quer ser pleno, eu vou dizer na sua cara: você está mentindo. Porque todos nós queremos. Mas deixa eu te falar uma coisa: sucesso sem Deus não existe. Você pode ser rico e ainda assim ser miserável. Você pode ter tudo que um homem natural deseja ter e ainda assim você ser um fracassado. Porque não são as coisas e muito menos a quantidade de dinheiro que você tem e que eu tenho que vai ditar se eu sou plena ou não. Se eu tenho sucesso ou não, mas ainda assim alguns vão pagar para ver. Ainda assim alguns vão pagar para ver. Ainda assim, alguns vão começar
coisas na sua vida, seja negócios, relacionamentos, ministério, seja lá o que for, vão começar da forma errada, achando que Deus não está vendo, que Deus estava no banheiro nessa hora, que Deus estava ocupado nessa hora, vão começar errado, achando que tem condição de dar certo. Eu estou dizendo para você, não tem. Se você está começando algo errado, você está fadado ao fracasso. Michela, como você fala isso? Então, inspirada pelo Espírito. Você acredita? Você acredita? Inspirada pelo Espírito, eu estou te falando isso. E eu vou te falar mais outra coisa, inspirada pelo Espírito também. Ainda assim, alguns vão pagar para ver. Ainda assim, irmãos. Sabe por quê? Porque o seu amor aos prazeres do mundo e da carne se sobrepõe ao seu amor por Cristo. Simples assim. E é por isso que alguns vão pagar para ver. Eu vou ler algumas coisas para vocês que o Senhor trouxe para mim, e eu vou ler mesmo para você. Exatamente como o Senhor trouxe para mim. Eu desejo fazer do meu corpo, da minha vida, um lugar onde a presença de Deus seja tão evidente que, assim como as pessoas vão a um lugar físico, buscando alívio, refrigérios para suas almas, elas venham até mim. Ontem eu estava num momento de descontração com a minha família, na piscina lá do condomínio. Nós descemos, eu estava lendo um livro chamado O Temor do Senhor. 4º ano que eu inicio o ano lendo esse livro. E eu te aconselho a ler esse livro. Enquanto eu estava lendo o livro, uma frase que eu li, saltou tudo isso que eu vou ler daqui para frente para você. E eu estava lendo o livro e, de repente, começou a movimentar muitas coisas dentro de mim. Sensações, sentimentos e desejos, um misto de coisas. Aí eu parei de ler o livro, peguei meu bloco de notas e comecei a anotar, para eu não perder aquilo e tentar também traduzir aquilo que eu estava sentindo. E eu não sei se eu vou conseguir transmitir isso para você, mas o que eu percebo por dentro é que Deus deseja que você faça do seu corpo, e o seu corpo envolve todo o seu ser, envolve toda a sua vida, você faça de você um lugar onde pessoas venham buscar refrigério. Um lugar onde pessoas venham buscar cura. Um lugar onde pessoas, elas venham ser aconselhadas, consoladas. Enquanto eu lia aquele livro, eu falava para Deus isso. Eu falava, Pai, eu desejo isso. E o John Bevere, ele fala no livro tantas coisas que ele precisou sacrificar na vida dele, para que ele pudesse viver o ministério dele. E eu estava ali tão grata a Deus pela vida dele, por ter acesso àquele livro. Eu já li, irmãos, vai ser o 4º ano que eu leio. Eu já sei o livro de capa a capa, mas eu leio cuidadosamente. Foi um voto que eu fiz com meu pai. E eu estava ali tão grata a Deus pela vida dele, por aquilo que ele estava transmitindo para mim através do livro, e para que aquele livro chegasse até mim, ele precisou sacrificar muitas coisas. Ele precisou estar longe da família dele muitas vezes. Ele precisou deixar os filhos dele muitas vezes. E eu ali olhando e falando, meu Deus, como essa literatura está me abençoando, como ela está me edificando, como eu sou grata a Deus pela vida desse homem, por tudo que ele enfrentou, por tudo que ele decidiu romper, para poder ser esse canal de Deus que alcançou a minha vida. E Deus falando comigo, então, eu espero que todos vocês sejam assim.
Eu espero, Michela, que todos os meus filhos sejam assim. Eu espero, minha filha, que todos os meus filhos tenham essa mesma disposição que ele teve, cada um dentro dos seus chamados. Cada um cumprindo o propósito pelo qual foram chamados por mim. Essa disposição, esse comportamento, esse despreendimento da própria vida, eu não espero de alguns, eu desejo de todos. E aí eu comecei a escrever isso. Eu desejo fazer do meu corpo, da minha vida, um lugar onde a presença de Deus ela seja tão evidente que as pessoas, assim como vão a um lugar físico, buscando coisas, buscando alívio, buscando coisas, elas venham até mim, encontre aquilo que elas desejam. Sabe, irmãos, existem pessoas indo a muitos lugares. Existem pessoas pagando muito caro para chegar a muitos lugares para obter certas coisas. Eu e você somos o lugar da habitação do Todo-Poderoso. Eu e você somos o lugar onde existe cura, onde existe provisão, não só para mim, não só para nós, mas para outros. Que você seja o lugar da adoração, que você seja o lugar da cura, que você seja o lugar do refrigério, que você seja o lugar do consolo, que você seja o lugar da salvação de muitos. Que você seja a representação de Deus, assim como Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Que você deseje viver isso em 2025. Que você deseje fazer de você um lugar em que Deus possa se mover, se manifestar em prol de pessoas. Que esse ano você deseje, decida romper, renunciar, abrir mão de tudo que for necessário para ser o lugar da glória de Deus nesse tempo. Para trazer salvação e transformação à vida das pessoas. Não se contente com os níveis que você já viveu ou tem vivido. Há muito mais para ser entregue a você. Não viva do passado. Não viva de glórias passadas. Faça hoje coisas maiores que você fez no passado. Se comprometa hoje com o seu Pai em ser um lugar em que Ele possa depositar respostas, curas, poder, manifestações das suas virtudes para alcançar pessoas. Se comprometa hoje com o seu Pai em ser o lugar em que Ele possa depositar respostas, curas, poder e manifestações das suas virtudes para alcançar pessoas. O Ministério de Música pode vir aqui, por favor. Pense sobre isso, irmãos. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Não fique preso, permaneça livre. Permaneça livre. Honre aquele que pagou pelo preço altíssimo da sua liberdade. Honre Cristo. Nós lemos aqui em 1 Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha o 20, irmãos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu e você devemos a Ele. E nós devemos glorificá-lo no nosso corpo. Não existe essa de não consigo. Não existe essa, irmãos.
Nós só fazemos aquilo que nós queremos fazer. Nós fazemos aquilo que nós desejamos fazer. Nós nos entregamos aquilo que nós queremos nos entregar. Nós nos entregamos aquilo que nós desejamos nos entregar. Você tem domínio próprio. É isso que Gálatas fala. Jesus devolveu a você a autoridade, o domínio, o governo, a conquista. Você não precisa se rebaixar da categoria que você tá. Você é filho de Deus. Quando você vive na prática do pecado, você está se rebaixando. Quando você se deixa ser levado pelos desejos da sua carne, seja na área sexual, seja na área da gula, porque gula é pecado. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, gula é pecado. Você não ter controle para comer, você está pecando. Quando você não tem controle para comer, você está pecando. Ah, mas eu não sou gorda. Então, tem um monte de glutão magro. Um monte. Que não se controla. Gula é pecado. Nós, irmãos, não podemos normatizar, nós não podemos relativizar as coisas. Nós somos muito bons, irmãos, eu estava conversando isso com meu marido ontem, nós somos muito bons em apontar o dedo para o alcoólatra. Nós somos muito bons em apontar o dedo para aqueles que fumam. Ah lá, está destruindo o corpo. Você sabia que comida destrói o corpo? Assim como o álcool, a comida destrói o corpo. Você sabia que o glutão, ele é um suicida? Não, né? Pois então, vocês também vão saber. Porque nós vamos falar muito ao longo desse ano sobre o cuidado que a igreja precisa ter com o corpo. O glutão é um suicida. Por quê? Porque ele está se matando através daquilo que ele come. Assim como o alcoólatra, assim como aquele que fuma, assim como aquele que se droga. O que difere? O tipo de substância. Mas o prejuízo para o corpo é o mesmo. Vai trazer prejuízo para o corpo do mesmo jeito. Vai degradar suas células. Vai acabar com o seu organismo, vai detonar com os seus órgãos. Aí a gente não sabe porque que tem muito crente diabético, hipertenso, cheios de problema. Ah, mas eu não tô não. Então, tem gente que vai pagar para ver. Tô quase colocando o nome dessa ministração assim, ó. Tem gente que vai pagar para ver. Porque existem pessoas que vão pagar para ver. Vão continuar no pecado da glutonaria. Vão continuar no pecado do descontrole. Sabe o que é isso? A comida é o seu Deus. Sabe o que é isso? Você não consegue se controlar? Então, a comida é o seu Deus. É você dizer para Jesus assim, olha, seu sacrifício não foi suficiente não, porque a comida me domina. Eu não posso ver uma mesa, eu não posso ver um prato de comida que eu vou, como uma vez, como duas vezes, como três vezes, como quatro vezes. E tem pessoas que veem isso como, olha como eu me alimento bem, olha como eu sou, sabe? Olha como isso, como aquilo. Aí a cultura, essa cultura vai entrando nas casas, aí os filhos vão ficando sem educação, desregrado também, comendo tudo que vê pela frente e destrói com a vida da criança. Do mesmo jeito que está destruindo com a sua própria vida. Glutonaria é pecado, irmãos. Michela, quando eu sei que eu estou em glutonaria? Irmãos, quando você só sai da mesa quando tudo acabou. Só sai da mesa quando não tem mais um centavo, um nada. Come, 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 arrota, come, arrota, come, arrota, come. Por quê? Porque está empachado, cheio. É aquela sensação de peso no estômago.
A nossa relação com tudo, irmãos, foi deturpada por causa do pecado. A relação do homem com a comida foi deturpada por causa do pecado. A relação do homem com o sexo foi deturpada por causa do pecado. A relação do homem com os relacionamentos foi deturpado por causa do pecado. Tudo foi deturpado. O amor foi deturpado. Pais que não conseguem enxergar o erro dos seus filhos. Meu filho é perfeito, minha filha é perfeita. E pais que ficam de bico chateados se alguém for falar alguma coisa do seu filho ou da sua filha. O que é? Porque é minha filha, não gosto que ninguém fale mal. Às vezes, irmãos, pessoas são maldosas mesmo, mas às vezes a pessoa está te dando um toque. Principalmente dependendo de quem seja. E aí você faz aquela cara feia, já reage, já começa a falar do filho, da filha, da pessoa que está falando com você também. O que é isso? Amor deturpado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, e também vamos trabalhar sobre isso esse ano. Desde o Éden, ministérios grandes, desde lá até aqui, ministérios poderosos, ministérios grandes caíram, se arruinaram porque os pais não souberam lidar com amor aos seus filhos. O reino de Davi foi envergonhado porque Davi não soube lidar com o amor que ele tinha pelos filhos, não corrigiu os filhos como deveria. Samuel foi a pessoa aos 12 anos de idade que reprovou Eli. Aos 12 anos de idade, Samuel ouviu a voz de Deus e Deus entregou uma palavra para Eli por meio de Samuel, dizendo que Eli estava sendo reprovado, porque Eli estava amando mais os filhos dele do que ao próprio Deus, porque Eli fazia vista grossa para que pelo aquilo que os filhos dele faziam. E quando Eli fazia vista grossa, Deus disse a Eli por meio de Samuel aos 12 anos de idade: você está amando mais os seus filhos do que a mim. E Samuel repreende, reprova Eli. Mais tarde, Samuel cai no mesmo erro de Eli, com os seus filhos. Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque tudo aquilo que já foi dito, registrado nas Escrituras, foi dito e registrado para que não se repita. Tudo aquilo que foi registrado e dito nas Escrituras foi falado para que eu e você nos atentemos para que isso não se repita. Só que o que a gente vê? Isso se repetindo. O tempo inteiro isso está se repetindo. Homens de Deus com ministérios poderosos, que não souberam, não sabem frear a sua família, os seus filhos, arruinando os seus chamados, acabando com tudo. Por quê? Porque o amor foi deturpado. E eu e você, irmãos, nós precisamos buscar o amor segundo Deus, compreender o amor segundo Deus para corrigir. Minha filha não é perfeita. Ela tem inúmeros defeitos e eu já vejo vários. E quando pessoas, parentes nossos, brincam falando, quando eu corrijo ela por algum motivo, brincam falando: não, ela não é assim, ela é perfeita. Não, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Porque se eu pregar perfeição para Sofia, sabe o que vai acontecer? Eu vou dar material para o diabo afastar minha filha de mim. Sabe por quê? Porque lá fora, quando ela descobrir que ela não é perfeita, ela vai ficar ofendida comigo. Por quê? Porque ela vai descobrir que tem meninas mais bonitas do que ela, mais habilidosas do que ela. E aí o que eu sempre disse para ela? Você é a mais linda, você é a mais bela. Síndrome da bruxa de Branca de Neve. Você é a mais linda, você é a mais bela, você é a mais talentosa, você é a mais habilidosa. Não, ela não é. Existem meninas mais lindas do que ela, existem meninas mais talentosas do que ela, naquilo que ela faz, mais habilidosas do que ela. E se eu prego perfeição para ela, eu dou material para o diabo afastar minha filha de mim lá na frente. Porque ela vai dizer: minha mãe mentiu para mim. Ela sempre disse que eu era mais habilidosa, eu descobri que eu não sou. Ela sempre disse que eu sou a perfeitinha e eu descobri que eu não sou. Não, ela não é perfeita. Ela é linda, ela é muito habilidosa, mas tem gente
criança muito mais habilidosa do que ela. Tem criança muito mais linda do que ela. Então, irmãos, não tape o sol com a peneira. Seu filho, sua filha não é perfeito. E se pessoas vierem falar alguma coisa com você, principalmente se for a sua liderança, veja bem como você reage. Porque às vezes a sua liderança está vendo coisas que você não está vendo. E ela está querendo poupar você de estragos lá na frente. Mas dependendo da forma como você vai receber isso, você vai ter que pagar para ver. Você vai ter que pagar para ver. E deixa eu te falar, tem gente que vai. Tem gente que vai pagar para ver. Tem gente que já até pagou para ver. Você acredita que eu te amo? Pois é, eu te amo. Eu amo a igreja de Jesus. Eu amo a igreja de Jesus com todo o meu coração. E eu aceito, irmãos, toda a cara feia, o que tiver que ser, eu aceito para amar a igreja de Jesus da maneira como Ele me chamou para amar. Eu não me importo. Você pode ficar de pé? Você pode orar no seu lugar sobre aquilo que você ouviu essa manhã? Eu sei que nós ouvimos coisas muito sérias essa manhã. Eu sei que Deus trouxe uma mensagem muito séria, que tem um peso muito grande sobre a nossa vida essa manhã. Mas ore no seu lugar e deixe a palavra cair no seu coração. Ore no seu lugar e deixe a palavra ela se expandir dentro de você. Não permita, irmãos, que essa palavra ela fuja de você, ela passe de você. Não permita, não faça isso. Deus, Ele está nos convidando, Ele está nos chamando para aumentar o nível das águas. Deus, Ele está nos convocando, nos chamando a descer a águas mais profundas. Deus está convocando a igreja dele. Deus está separando o joio do trigo. Deus está levantando uma igreja no meio da igreja. Eu vou repetir, irmãos. Deus está levantando uma igreja no meio da igreja. Uma igreja está surgindo no meio da igreja. Uma igreja santa, uma igreja poderosa. Uma igreja que não negocia os princípios da palavra de Deus. Uma igreja, irmãos, radical. Uma igreja que vai andar nessa terra no mesmo espírito de Elias. Uma igreja que vai confrontar o pecado. Uma igreja que vai amar Jesus mais do que qualquer outra substância, mais do que qualquer outra coisa. E o poder de Deus virá sobre essa igreja. A glória de Deus descerá sobre essa igreja. O poder de Deus virá selando essa igreja. O poder de Deus virá selando as posturas, os posicionamentos, as decisões, as renúncias. O poder de Deus virá sobre aqueles que vão, à semelhança de Paulo, não ter a sua vida mais como preciosa. O poder de Deus virá, irmãos, e Ele vai tomar conta de todo o seu ser. E quando você estiver diante de pessoas, algumas vezes você nem vai precisar falar nada. O próprio poder, a própria unção, a própria glória de Deus vai constranger pessoas. Vai trazer transformação, vai trazer mudança, cura, respostas. Deus está levantando, erguendo uma igreja no meio da igreja. Ele está separando pessoas no meio da igreja. Esses são os últimos dias. A glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Irmãos, se Deus é
Então você se prostre a Ele. Se Baal é Baal, siga Baal. Esse é o tempo de nós não ficarmos, irmãos, cocheando entre dois pensamentos. Esse não é mais o tempo de ficar em cima do muro. Então eu estou aqui para te dizer, assim como Elias, ele falou para aquele povo: se Deus é Deus, siga a Deus, adore a Deus. Se Baal é Baal, meu irmão, então vai, siga Baal. Quem é Baal? Baal é aquilo que você está transformando como Deus. Baal é aquilo que você está fazendo ser Deus na sua vida. Baal é aquilo que você está colocando acima do senhorio de Cristo na sua vida. Os seus desejos, os seus prazeres, os seus impulsos. Então, se Baal é Deus para você, sirva a Ele, se renda a Ele, se prostre a Ele, se dobre a Ele, pague para ver. Mas se Deus é Deus, irmãos, siga Deus. Se molde aos padrões divinos, se molde aos critérios divinos. Deus é um Deus de padrão, Deus é um Deus de critério. Deus não se une a meretrizes. Deus não se une ao pecado. Deus não se une, irmãos, aquilo que não está dentro, alinhado aos padrões divinos. Permaneça, permaneça, permaneça. Aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Não volte, irmãos, não volte a se submeter a jugo de escravidão novamente. Não volte. Você foi livre. Honre aquele que te libertou. Honre aquele que pagou um preço de sangue pela sua liberdade. Honre a Deus no seu corpo. Honre a Deus através do seu corpo. Aleluia, Pai, nós te adoramos, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada pelas suas instruções. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos entregado. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor